Fala pessoal, como é que vocês estão? Fala minha galerinha, então gente, no vídeo de hoje vamos fazer alguns recheios, tá? Para trufas. Esse aí é o nosso recheio de brigadeiro, como você viu, coloquei ali o leite condensado, agora o chocolate, misturo tudo muito bem antes de colocar o creme de leite. Depois adiciono o creme de leite, misturo mais uma vez antes de ir pro fogo, tá? E aí misturo, levo pro fogo e fim. Aí tá pronto. Eu dou essa misturadinha depois que ele sai do fogo pra dar aquele brilho especial no brigadeiro, tá? Levo ele pra vasilhinha e agora eu vou aplicar o plásticozinho por cima, como eu já expliquei, pra não criar aquela camadinha. Agora vamos pro nosso brigadeiro de amendoim. Mais uma vez, leite condensado, creme de leite e amendoim torrado e triturado. Misturo antes de levar para o fogo. E aí, levo tudo para o fogo lá. Quando chegar no ponto, desligo o fogo, dou aquela misturadinha, né? Para ele parar de ferver. E ponho na vasilha e o plástico por cima, do mesmo jeitinho do outro, para não criar aqueles gruminhos, tá? Como vocês já sabem, esse plásticozinho compro especialmente para isso, tá? Vamos para mais um recheio. Leite condensado, creme de leite. E esse vai ser o nosso recheio de prestígio, tá? Adiciono um coco ralado e também coloco um pouco de leite de coco, tá? Esse mesmo da garrafinha. Misturo muito bem antes de levar para o fogo. E aí vou levar ele pro fogo. E nesse brigadeiro eu vou mostrar para vocês o ponto que eu deixo o recheio para montar as trufas. Aí ele vai começar a fervor, ó. Levei ele pro fogo. Ele vai ferver e vai começar a engrossar, né? Ó, aí nessa parte aí ele já tá mais grossinho. Vê, ó, o teste para saber o ponto correto de recheio é você pegar ele com a espátula e derramar. Se ele ficar em cima, demorar a misturar com o restante, já está no ponto. Ó, ainda vou deixar mais um pouquinho. Viu que ele se misturou fácil, né? Deixo ele mais um pouquinho até encorpar mais. Vai dar mais uma engrossadinha. Continuo mexendo para ele encorpar mais um pouquinho, né? Esse é o meu gosto, tá? Mas aí vai ficar a critério de vocês. Ó, ele ainda vai ficar ali em cima e depois mistura. Demora um pouquinho para misturar, né? Mas enfim, como ele tá muito quente, ele ainda continua muito mole. E aí levei, tirei do fogo, coloquei ali na mesa, né? Que é o tampo frio. E continuo mexendo, principalmente recheio branco, porque o recheio branco ele mesmo com o fogo desligado, ele vai continuar cozinhando. E aí, se eu já colocar ele direto na vasilha, sem dar essa misturadinha para ele parar de ferver, ele vai continuar cozinhando e vai ficar amarelado, tá? Vai ficar amarelo no meio dele e não queremos isso, né? Queremos o recheio bem branquinho. Levo ele para vasilha, ó, percebeu que ele ficou mais grossinho, né? Agora, pessoal, vou preparar aqui o recheio de café, tá? Para essa receita, eu uso o café instantâneo. Aí eu adiciono aí, coloco aí na panela, leite condensado, creme culinário, que é o mesmo que creme de leite, tá? Eu uso ele. Inclusive, o percentual de gordura dele é maior que o do creme de leite, mas enfim. E agora, vou adicionar um pouquinho de manteiga. Vou adicionar manteiga e aí vou colocar o pozinho do café. Coloco assim no olhômetro mesmo, porque eu já sei mais ou menos a quantidade que eu uso, tá? E uma dica para vocês que for fazer esse recheio de café. O pó do café, ele precisa ser hidratado antes, tá? Então, como eu ainda vou fazer mais outras coisas, eu vou preparar essa receita aí e vou deixar ela descansando, porque esses carocinhos do café vai hidratar e vai desmanchar na nossa mistura, tá? Vocês veem aí que eu vou mexendo, dou uma misturadinha, mas ele não derrete todo, ó. E aí eu vou deixar ele descansar. Enquanto isso, vou fazer minha cobertura de leite ninho. Leite condensado, creme de leite, leite ninho, misturo no fogo até dar ponto. Quando chegar no ponto certo, dou aquela mexidinha para ele parar de ferver fora do fogo, né? E aí levo para vasilha e coloco o plástico por cima, tá? Tem gente que usa plástico filme,
Tem gente que usa aqueles saquinhos de mercadinho, né? Que a gente usa para colocar frutas dentro. Eu comprei um rolinho dessas sacolinhas e aí eu corto assim, ó. Corto o fundo dela, corto a alça, abro ela e vou cortando os pedaços que vai me servir ali no tamanho da vasilha que eu estiver usando, tá? Comprei elas especificamente para isso. Coloco aí por cima, para não causar aquela camadinha grossa, né? Por cima da nossa cobertura e reservo ela para depois. Agora vamos ver como é que ficou a nossa misturinha do nosso recheio de café. Ó. Como vocês podem ver aí, já derreteu todos os carocinhos de café. E agora é levar para o fogo e cozinhar até dar ponto. Dou mais uma misturadinha aí e em seguida já vou levar ela para o fogo. É isso, gente. Cozinha ele até chegar no ponto. Depois que chegar no ponto, né, no ponto de recheio, vamos levar para nós. Eu levo para minha mesa, que ela é fria, mexo ele ali na mesa até ele terminar de ferver. E aí passo ele para a vasilha e coloco o saquinho por cima. E é isso, finalizei aqui os nossos recheios, tá? Agora vou pesar, preparar as massas dos bolos, tá? Aí nessa parte eu tô fazendo duas receitas diferentes. No liquidificador, tô preparando a massa de cenoura. E na vasilha, na bacia, né? Tô preparando as massas dos bolos tradicionais, que de início eu faço uma massa branca e depois eu vou saborizando todos eles. Coloquei o óleo, agora coloco o leite. Na massa do bolo de cenoura não tem leite, porque é uma massa zero lactose, tá? E aí, pessoal, agora eu vou pesar o açúcar. Para nossa massa de cenoura, vão 410 gramas de açúcar. E para massa maior, vão 1.500 gramas de açúcar, ou seja, 1,5 kg. Adicionei o açúcar, agora vou quebrar os ovos, tá? Para essa massa grande, vão 20 ovos. E para massa de cenoura, vão apenas 6 ovos. Então, eu dei uma acelerada nesse vídeo, porque são 26 ovos para quebrar, né? E aí, tô tirando a pelezinha dele para não ficar aquele cheirinho de ovos. E uma dica para vocês é quebrar o ovo separado e depois adiciona. Gente, se vocês quebrarem o ovo junto lá, direto lá na massa, e cair algum ovo estragado, você vai perder toda a sua massa. Então, pessoal, massa pronta. Agora eu vou untar todas as formas, tá? Eu uso desmoldante. Não tirei foto para mostrar aqui para vocês qual que eu uso, mas eu uso da marca Chef. Tem um pessoal que reclama, fala que fica resíduo, que fica cheiro do desmoldante nos bolos, mas por aqui não fica. Aí eu vou começar a pesar os bolos. Essa massa é a massa de ovos, tá? O tamanho dessa assadeira é a de 19 centímetros. E aí eu peso 500 gramas de massa para essa forma, tá? Vocês viram ali que eu passei a mão na borda da vasilha porque estava pingando a massa ali na mesa. Mas não se preocupem, passo a mão ali e vou lá lavar. E aí, consequentemente, minha mão fica mais limpa porque eu lavo o tempo todo, literalmente. Como eu já disse aqui, tenho gastura de ficar com a mão melada, seja de massa de chocolate, do que for. Não consigo. Pesei aí as massas de ovos, tá? Acho que pesei 3. E agora eu vou para a massa de formigueiro, que nada mais é do que a massa de ovos com granulados de chocolate. Pesei aí 3 receitas, estou usando o bol da batedeira. Pesei 3 receitas. E adicionei 3 colheres de granulado de chocolate. Misturo aí muito bem. Tem que misturar direitinho para não ficar uma parte com muito granulado, outra parte com pouco, né? Misturada a massa, misturado todos os granulados, tá? Esse fiozinho aí é o fio do Ring Light, então vocês me deem um desconto que eu ainda tô me acostumando a gravar, né? Mas enfim, vou pesar aí a massa. Como eu já falei, 500 gramas de massa para essas forminhas. E vamos lá. Fiquei numa posição meio ruim aí, porque eu coloquei o ring light do lado errado. Mas enfim, tive que pegar a vasilha com a mão esquerda. Mas é isso. Pesei ali a primeira massa.
Agora vamos para a segunda forminha da mesma massa de formigueiro. Essa partezinha branca que vocês estão vendo aí na forma, tipo sujo, é o desmoldante, é que eu já tinha assado. E quando a gente vai untar a forma, ele mela, né? A forma ali em cima, consequentemente. E quando esquenta, ele fica meio que uma pastinha, não sei, uma cola. E eu já tinha assado o bolo aí, ele ficou desse jeito, ó. Dá pra ver que nessa aí não tem. Mas enfim. Pesei ali, vou finalizar a massa de formigueiro. E aí, minha gente, depois que eu termino de pesar a massa de formigueiro, eu vou adicionar, vou colocar, né, um pouco de granulado em cima das massas de formigueiro, tá? Só pra ficar bonitinho mesmo. Nessa parte aí eu tô raspando muito bem, porque não pode desperdiçar nada, né? E aí eu dividi o restante da massa para as 3 forminhas, para as 3 massas, né, que ficou ali. Pronto, nessa parte tô adicionando os granulados em cima da massa, como eu disse para vocês. Porque na hora que eu desenformo o bolo, essa é a parte que eu deixo para cima, né, na embalagem. Ó, fica assim, e quando assa fica bem bonitinho. Agora eu vou para massa de ovos com passas. Já pesei todas as massas, pesei 3 massinhas dessas. Aí eu coloco as passas por cima, coloco em todas elas. E depois eu venho com um palito de dente limpo, né? Lógico. E vou empurrando as passas para o meio da massa do bolo. Porque essa massa, ela é um pouco mole. E aí eu notei que quando eu fazia misturando, como eu misturei a massa do formigueiro com granulado, quando eu misturava a passa também, na hora de assar, a passa ficava toda no fim, toda no final da forma, toda lá embaixo. E aí eu testei desse jeito e deu certo. Eu coloco por cima, empurro para baixo, pro meio, né, na verdade, com um palito de dente. E depois eu coloco mais algumas por cima e deixo. Porque, como eu disse, esse é o lado que vai ficar pra cima. Na hora que eu desenformar o bolo, né, lá na embalagem. Nas massas, em todas as massas de ovos com passa. E elas ficam assim, né? E agora vamos para a nossa massa de chocolate. Na vasilha sobrou 3 receitas para 3 bolinhos de chocolate. Aí eu adiciono o chocolate em pó, misturo muito bem, né, para desfazer o gruminho. E aí depois eu vou pesar as massas de chocolate, que é a mesma quantidade das outras. 500 gramas para cada massa, para cada forminha. A massa de chocolate, ela fica um pouquinho mais grossa, porque eu tô adicionando o chocolate na massa. Geralmente, quando o pessoal vai fazer bolo de chocolate, eles abatem a quantidade do chocolate da farinha de trigo. Só que como eu faço uma receita inteira, eu só adiciono o chocolate mesmo e pronto. E fica maravilhoso. E aí, eu vou pesando, né? Depois de misturado, pesei aí a primeira massa, e aí eu vou para a segunda massa e assim vou pesar todas elas. E aí, depois que eu peso todas as massas, cada uma com 500 gramas, o que sobrar eu vou dividir entre elas 3, porque como eu adicionei o chocolate, deu uma aumentada, né, na quantidade. E aí eu vou dividir no olhômetro mesmo entre as 3 massas.
Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.